sentimento dessa música, né, dessa Ave Maria que nos acolhe muito, e eu tenho o prazer de apresentar esse capítulo 9 desse livro, né, que chama-se Louvor e Gratidão. Bom, apesar de, não sei se vocês lembram da última passagem do livro, do capítulo da Thaís apresentando, né, a parte do abismo e das trevas, apesar de todos estarem caminhando juntos, a equipe de André Luiz, eles não conseguem resgatar alguns espíritos, né? Mas eles já se dão por satisfeitos, né, pelo trabalho oferecido, pela toda a equipe. E a Zenóbia, ela fica muito agradecida com a equipe, né, de eles estarem sempre confiantes, né, sempre juntos, com amor e guiados pela luz. No capítulo 9, né, eles vindo lá do abismo, quando eles estão lá, a Zenóbia diz para toda a sua equipe que ela está muito satisfeita, apesar de eles não conseguirem trazer, né, alguns espíritos para casa transitória, mas ela já fica muito satisfeita com a equipe deles terem conseguido colocar o quê? Sementes, né, nos corações daqueles que estavam no momento de tão necessitado no abismo. Por quê? No momento mais preciso, no momento de maior dúvida ou no momento de dor daqueles espíritos, a gente pode ter a certeza absoluta que em algum determinado momento vai ter a reflexão, né, de saber do amor divino, né, que eles podem ser recuperados, né, pela misericórdia de Deus. Então ela fica muito agradecida pela equipe, né, e falam com eles que nós somos o quê? Semeadores do bem. A nossa colheita foi feita, embora não parecesse ter sucesso, né? Então ela fica muito agradecida com a equipe, porque todos eles, os cooperadores, aquela equipe que estavam juntamente, né, no abismo, eram para quê? Levar uma palavra de luz, uma reflexão, um acolhimento e dizer para eles que eles não estão sozinhos, né? Houve a semeadura, né? Houve a semeadura, exatamente. E na casa transitória, no início do capítulo, quando foi a última vez que eu falei com vocês, né, ela tinha um papel importante de acolher aqueles espíritos, né, desencarnados, né? Só que nesse capítulo 9, né, essa equipe ela se reúne, né, em louvor e gratidão. E nessa casa, nesse momento, o que acontece? Tem um acolhimento, né, das pessoas que estão em desdobramento no sono. Então são levados, né, através pelos mentores até a casa transitória. E muitas vezes nas passagens, quando eles estão lá conversando, o André Luiz ele está conversando com o Hipólito, né, ele fica impressionado da transição de pessoas, né, que estão chegando, acompanhando de outras pessoas, outros que são encaminhados, levados juntamente. Então ele fica, para e começa a observar o movimento que está na casa. E ele fica ali olhando, indagando, vê um grande movimento. Então ele percebe-se o quê? Que lá nesse momento à noite, reunindo quase todas as noites, né, pessoas que chegavam para também tratamento, né, durante o sono. Então, o seu espírito se desdobrava, ia até a casa transitória para o tratamento e também para ser ouvido por alguma pessoa, alguma palavra, alguma associação que precisasse de alguém que tivesse que intervir, dar um recado, alguma coisa assim nesse nível. Aí ele entrando pela casa e tudo, o envolvimento, ele vê aquela transição, né, de crianças. E o que chamou a atenção do André foi que tinha uma mãe, né, que ela chorava muito e ela estava eternamente agradecida porque ela encontrou o filho dela, né? E ela pede, não, eu não quero voltar, eu estou aqui, quero ficar aqui, eu encontrei meu maior tesouro, que era o filho dela, que ela tinha perdido, então ela tem a oportunidade. Só que ela se desdobra para o tratamento, né? E o André, ele pergunta para o Hipólito, vira para o Hipólito, mas você viu, eu estou impressionado. Como assim, André? Que criança?
pessoa que está com carinho. Então, assim, o acompanhamento da criança com a mãe, a dedicação, o carinho, né, da criança pegar pela mão, conduzir a mãe, e a mãe chorando e ele pedindo ao tempo todo para a mãe ficar tranquila, que ela ia para um tratamento e receber. Só que nesse intervalo, o Hipólito disse para o André que não é somente aquela criança. Existem, assim, como que várias mães em tratamentos, né? Que na verdade aquela criança que estava acompanhando talvez não seria o filho dela, né? Mas como ou de outras mães também, que isso é um procedimento normal que tinha na casa, né? As mães irem para receber seu tratamento e alguns filhos iam acompanhando. Então, durante, né, na casa transitória, né? Aí houve uma passagem que me chamou muita atenção, que dentro da casa a Zenóbia reunia todos os funcionários, né? Ela reunia todos os presentes para o quê? Uma noite de oração. Assim como as pessoas internas faziam, né? Ela reunia um grupo para poder fazer, e depois também a parte administrativa, né? Os que trabalhavam com ela na equipe. E nesse momento que ela se reúne para fazer uma prece, né, se encontra 35 colaboradores. Então ela reúne eles para o quê? Agradecer a Deus pelo trabalho que eles tiveram muito difícil no abismo, né? Que eles foram socorrer, mas ela pede para reunir, fazer uma prece em agradecimento a Deus. Então, nesse momento, a Zenóbia ela faz uma prece lindíssima. Eu trouxe a prece, eu acho que eu vou deixar ela para o finalzinho, que ela é um pouquinho grande, e ela é lindíssima, né? E vale a pena a gente escutar a prece. Então, a Zenóbia, ela deixa todos encantados com a prece de louvor dela, em gratidão ao trabalho, a toda a equipe. Ela se emociona, ela faz uma pausa, se recompõe e continua novamente a fazer a prece. E nesse momento, depois que ela faz a prece, né, que foi elevado aos espíritos mais elevados da casa e tudo, o que acontece? É escutada, né, essa prece dela e se abre uma tela, né? Eu imaginei como se fosse um cinema, né? Aquela tela gigantesca. Aí eles falam tecido diáfano, né? Que é um tecido bem transparente, e se abre e aparece tudo uma chuva de prata, né? E um espírito de luz se envolve nessa tela, né? Nesse momento. Aí a primeira presença de um espírito de luz é o Bernardino, que aparece. O Bernardino, ele é um dos mensageiros da casa. Então, quem consegue só visualizar o Bernardino vai ser a Luciana, né? Porque ela é uma médium que ela consegue, tem a clarividência, ela consegue a visualização. Então, somente a Luciana que ela consegue visualizar o Bernardino nesse momento. E aí, nesse momento, o Bernardino fala que os corações aos altos, tudo foi esclarecido, o agradecimento, o amor e a dedicação a todas as equipes, com ele tudo. Então, eles estavam recebendo uma bênção divina. Então, eu entendi na hora que eu estava lendo o capítulo como se fosse uma harmonização, né? Que o grupo todo estava recebendo uma harmonização por essa prece logo da Zenóbia. E logo depois o ambiente ele começa a ficar perfumado. Aí o Bernardino se vá, né? E começa a ficar perfumado com cheiro de lírios, né? E a Luciana novamente ela fala que tem uma outra pessoa que deseja se comunicar com a equipe, né? E ela, quando ela chega para a equipe, ela está com os braços no ramalhete, né? Essa nova pessoa que vai visitar a casa, ela está com os braços com ramalhete de lírios e lançando as flores em agradecimento à equipe que a acolhe.